Nós vamos falar daquela senadora, a Soraya Tronic, que é amicíssima do padre Kelmo, e ela disse que não vai recuar em relação à CPI. Né? Vai lá, pode rodar aí. Segue em discussão a possibilidade da criação de uma CPI para apurar possíveis omissões de administradores públicos e os possíveis financiadores dos atos antidemocráticos ocorridos dia 8 de janeiro em Brasília. Embora o presidente Lula tenha se posicionado contra, a senadora Soraya Tronic, autora do pedido de CPI, afirmou à imprensa que pretende insistir em uma investigação no Senado. De acordo com a senadora, embora as investigações estejam em andamento, a criação de uma CPI representa o dever dos senadores de investigar e não extingue o trabalho das demais autoridades. Tronic afirmou que não vai recuar em nenhuma hipótese. A senadora garantiu que até o momento 45 senadores apoiam a abertura da CPI. O mínimo são 27 assinaturas. Françoise Almeida para o jornalismo da Rema TV. Muito bem, tá aí. Arnaldo, você falou que disse que o ex-presidente chamou ela de Soraya o quê? Bolsonaro chamou ela, tá aí, tem vídeo, chamou ela de Soraya Trambique. Né? Muito bem. E essa matéria? E essa matéria? Eu sou a favor da CPI. Tem que ter a CPI. Ué, o que tem? Muito bem. Concluiu? O Congresso foi feito para isso. CPI significa Comissão Parlamentar de Inquérito. Eles investigam, depois mandam para o Ministério Público. Quem for podre, que se lasque. Que se exploda. Muito bem. Renan, sua vez. Bem, a questão da CPI, ela se faz necessária. Tem que se investigar o que aconteceu, as omissões, eventuais omissões dos organismos, a própria polícia, em relação ao governo do Distrito Federal, o que aconteceu também em relação ao governo federal, em relação aos atos que aconteceram, atos de vandalismo. Então, assim, acho que tudo que se trata de investigação, de aprofundar essas investigações, deve ser defendido por qualquer um aqui presente. Mas acredito que o Cujuí não vai defender, porque o presidente não quer CPI no momento. Cujuí, já que ele provocou você, vamos lá. Eu acho o seguinte, diferente do Zezinho, o Zezinho ano passado falava assim, olha, tem assinatura, mas não é o momento. Não, eu acho que se tem fato determinado. CPI é isso. CPI tem duas condicionantes, são duas me fugiu a palavra agora. Né? São duas condições. Primeiro, tem que ter um fato determinado. Tem fato determinado? Tem. Tem 20 assinaturas? Tem. Então toca a CPI, se tiver. É uma prerrogativa do Congresso Nacional e CPI, a gente sabe, é um instrumento de minoria. Né? Nós temos investigação do Supremo, investigação da PGR, investigação da Polícia Federal, investigação em todo mundo. Como tem gente querendo palco e a oposição precisa tentar inverter a narrativa, a CPI é um instrumento da oposição para fazê-lo. É um instrumento legítimo. Está previsto na Carta Constitucional. Só que é bom lembrar que você sabe como que ela começa, mas não sabe como termina, né? Aí eu já ia dizer isso. Né? Aí, para quem quer CPI, né, é bom a gente saber sempre isso, que uma CPI a gente sabe como ela começa e não sabe como ela termina. Eu não tenho a menor dúvida, que qualquer instrumento de investigação, seja do governo, seja da Polícia Federal, seja do Congresso, seja da Polícia Legislativa, seja da própria CPI, ela vai chegar nas mesmas conclusões que nós estamos chegando. É o camarada do relógio que era traficante, era a velha que era traficante. O que tinha de traficante nesses reuniões na frente de quartel, o que tinha de bandido lá no Congresso invadindo, é um absurdo, não é ato de vandalismo, aquilo é crime. Né? E a pessoa diz, mas tinha gente boa lá. Meu pai dizia que quem com porco anda, farelo come. Zezinho? Tudo que eu gostaria é que essa CPI fosse instalada, porque a gente ia ver as omissões que houve do governo federal, do Flávio Dino, do José Múcio, todos esses aí iam aparecer, iam lá depor. Então, a CPI ela é bem-vinda. Logicamente que Lula deixou muito claro que não defende a CPI, não quer, mas é um papel do parlamento, mas vai atuar para que não abra a CPI, porque vai ter fatos reveladores, fatos que podem respingar no governo, então isso vão fazer aquele trabalho de esvaziar a CPI, coisa que a gente fica triste, lamentável, porque a gente vai saber, se sabia da quebradeira, se sabia dos atos, por que não alertar, por que não fazer o papel
se tem força, se tem a força nacional. Não, isso é papel do meu amigo. A CPI, pelo menos, vai deixar as claras, vai mostrar quem verdadeiro foi os culpados e os omissos. Ninguém aqui defende aqueles atos de vandalismo e quebrar patrimônio público. Coisa também que 2013, 2017, você sabe quem quebrou, você sabe quem invadiu o Congresso, quem virou o carro, que o juiz sabe. Zezinho? Zezinho, me responde só uma coisa, Zezinho. Aquela CPI para apurar o roubo dos pastores ladrões do MEC, que você era Pode contra sair também? lá durante a eleição, já pode sair? Eu fui contra. Você, Eu nunca fui contra. você dizia que não era o momento, que Nariz não podia mas eu tô apurar. falando por causa da questão política. Não, eu quero saber se agora Faz pode. agora. Você é a favor agora Outra que faça? coisa. Eu sou a favor. Então tá E bom. outra CPI, coisa, eu sou a favor. Você é a favor da CPI também lá dos Yanomamis? Eu sou, sabe por quê? Também Porque a sou. gente vai apurar de quem são as omissões. Sim. Porque quem está no governo agora, porque o que vocês estão fazendo é ir lá, é ali, Buiú, é bom você tocar nesse assunto. Vocês estão fazendo palanque. Vocês quem? Vocês, o PT, Lula. O juiz. Todos eles estão fazendo um palanque numa coisa que a gente sabe. E apurar quem são os culpados. Agora, tudo de vocês agora, meu amigo, vocês têm que estar sendo palanque. Peraí, ele é... Outra- Ó, Já pode chamar de genocida? Porque você falou que não podia chamar de genocida porque não era Pode. direto. Alguns Você viu as elementos. fotos? Rapaz, Você viu as quer fotos? desculpar, Você chamar viu as o fotos? Bolsonaro de genocida. Ele Você viu, viu as ele fotos? Ele Você viu, viu as fotos? ele Não, viu, porque é ele lamentável, é viu. triste. Você Ele viu viu as porque ele fotos? acompanha Aquilo é tudo. foto de campo de concentração nazista. Nazista. Você E viu as outra- fotos? E outra Já coisa. pode chamar de Você genocida? sabe quem autorizou um garimpo lá dentro? Não, tem que se Augusto apurar. Heleno, do GSI. Não. Tem que Will, a gente não está nesse campo aqui. Que era Tem o que se mentor de apurar. Bolsonaro. Que a gente vai ver quem de quem são Tem os que apurar, culpados. tem que ser CPI, É. sim, ué, nós Agora somos vocês a favor. estão com retórica, vocês estão com... O Lula está sendo bonzinho com esse povo. Ele tem que meter o Lula é um cacete e falar, fanfarrão, tem que igual abrir mesmo. você, Buiu. Lula é igual você, fanfarrão. Quisera Só eu- joga pra plateia. Quisera É um eu- bravateiro, você é Ó, bravateiro. eu Olha vou só, falar uma olha coisa só. pra ti. Olha aqui, ó, uma coisa assim. tem, Ó, Mas ó, o Rivotril só um pro minutinho. Brasil, que Ó, tá passando ó, por- Ciso, peraí. Eu, para ter inteligência do Lula, para ser igual ao Lula, te juro por Deus, eu cortava até meu dedo. Tá aí, ó. Ó, Só concluir Filhão, aqui. filhão, Só concluir. providencia Rapidinho. um calmante pro Zezinho que ele vai ter um troço aqui. Vai ter um Não troço. tem calmante. Dá um Rivotril Vamos que lá, ele tá Zé. nervoso. Vamos lá, Zé. Eu vou conclui. Comediante concluir. Buiu já começou a atuar Outra aqui. coisa, o telespectador, Cícero, ele está pedindo pautas do Estado. A gente vai trazer. passou uma Hoje, a Prefeitura de Vilhena decretou estado de emergência na saúde. O Sim, alarme na saúde. acendeu. Saúde. Entendeu? Vilhena. Então está na hora da gente trazer esse... Não, O problema Estado, dos índios é do Porto Brasil Velho, inteiro. tem que trazer, No tem que questão da trazer saúde, a gente discutiu isso várias vezes aqui. No em Brasil passant, inteiro. Porque o governo do Estado sempre disse que tinha 1 bilhão aí de receita. Ora, para que eu guardo dinheiro e não cuido do povo que me elegeu? Isso é fundamental dizer. E eu aqui, quando eu parabenizei o governador que se elegeu, e nós colocamos aqui. Não adianta dizer que tem saldo de dinheiro em caixa e o povo está morrendo na saúde e o povo está sendo atendido da maneira que é atendido no João Paulo II. É preciso a gente pontuar essas coisas e questionar. Mas eu faço um contraponto com relação a você. Então, você tem 15 segundos para esse contraponto, que eu fica faço interrompendo a toda relação hora. contraponto, seguinte, eu faço o meu contraponto, que eu faço o seguinte: o secretário de saúde do Estado foi o deputado mais votado desse Estado. Então, alguma coisa de errado, então, tem nisso aí. Se a saúde tivesse indo mal do jeito que ele está falando em tudo, jamais esse senhor chamado Fernando Massa teria a votação que teve. Ah, Buiu, para com essa bravata Não, sua, Buiu. Ô, Buiu, Pera, Buiu. Não, peraí, Buiu, você sabe o que é dinheiro? Dinheiro faz falta. não. Eu vou fazer. Eu Ô, vou responder, Zezinho, o Buiu vou se- responder o contraponto rapidinho. O Buiu se Não, faz... deixa com o juiz. Deixa eu responder para ele. Olha, Buiu, se for por essa lógica, o Pazuello foi eleito deputado. E o Pazuello é o principal responsável pela quantidade de mortes de Covid no Brasil. Não, mas Pazuello foi eleito pelos genocidas. O Buiu se E faz o Máximo? desentendido.